O jogo contra o América Mineiro foi um time que mostrou alguma evolução, assim como aconteceu com o Cuiabá. Né? Foi importante. Porque foi um time que deu poucos espaços para o América, que teve uma construção de time diferente, né? Então foi um time que jogou com três volantes, entre aspas, Arrascaeta, Gabigol e Pedro na frente. Mas foi um time que funcionou. Então fez 3-0, o Gabigol teve penalidade perdida, teve 2 chances claras de gol. Então eu acho que o Flamengo leva a isso também. Salve, salve nação, saudações, vídeo top, hoje tem Mengão, hoje tem Flamengo. Quero fazer uma pergunta pra você, cara, em dias de jogos do Mengão, quando você acorda, você já se lembra assim de cara do jogo do Flamengo ou você é de boa, vai tomar o café, vai no banheiro e tal? Cara, eu já penso assim, ó, hoje tem Mengão, hoje a primeira coisa que eu pensei na hora que eu abri os olhos, caramba, hoje tem Flamengo! Então se tem Flamengo, tem like. Se tem like, tem comentário. Se tem comentários, tem coraçãozinho. E se tem coraçãozinho, tem inscrição nova no canal. Se você é novo aqui, eu peço a você, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo. O nosso canal é top. Para trazer as notícias do Mengão para você ficar bem informado, cara. Então, dito tudo isso, né? Espero que você... inscreva-se no canal se você é novo aqui. E para você que já é inscrito do canal, muito obrigado! Valeu pelo like, pelos comentários. Tamo juntos, vamos juntos, rumo a mais uma vitória hoje à noite. Eu acredito no nosso Flamengo, por mais que a gente tenha problemas de desfalques, acredito que o Dorival Júnior vai escalar o melhor que a gente tem, né? Pelo menos para segurar o ataque do Tolima, que é um time perigoso, rápido e forte. Beleza, galera? Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição aqui do vídeo como créditos, canal do YouTube ESPN Brasil, grupo Disney Top. O jogo vai passar na ESPN e no Star Plus da Disney, ok? Então, para você aí que não é assinante, sinto muito te dizer, mas o jogo é exclusivo da ESPN Brasil. Cara, é isso aí, o jogo começa às 9h30, o pré-jogo começa às 9h15. Simbora aqui por vídeo. Fala aí, Dani. Porque eu acho que acontece o seguinte, né? Peraí, Facincani. Deixa eu falar. Ô, louco. O Tolima, ele tá entrando no hall dos times grandes do país. Ainda não tem a tradição, que é a tradição que a gente vê num Boca, que é a dificuldade de jogar numa Bomboneira, que é não dormir porque vai ter fogos na sua porta o tempo todo, capitão. E por mais que o futebol do Tolima esteja se apresentando como um bom futebol, tenha sido assim na fase de grupos, não ter isso é uma vantagem para esse Flamengo. Eu já vou entrar na questão dos 3 volantes do Diego no campo, tá? Mas só ouvir o capitão sobre isso, porque eu acho que, assim, é um fator que faz diferença, né? Faz, mas é um jogo complicado, Dani. Sim. É um time que sabe jogar com a bola nos pés, que tem intensidade, que vem de um desgaste, né? Porque perdeu o título colombiano com o título quase que nas mãos, né? Pelo menos a chance de levar aí para a penalidade. Mas é um time que vem tomando corpo, né? Ele fez uma boa primeira fase também. Agora... o Flamengo tem que se preocupar com as suas peças, né, com a sua forma de jogo, lógico, o entendimento do adversário. Mas é um Flamengo que vem, na minha opinião, um pouquinho diferente, Dani, sabe? Eu acho que um pouquinho mais confiante. Então vem de uma derrota contra o Atlético Mineiro, mas jogando razoavelmente bem. O jogo contra o América Mineiro foi um time que mostrou alguma evolução, assim como aconteceu com o Cuiabá. Né? Foi importante. Porque foi um time que deu poucos espaços para o América, que teve uma construção de time diferente, né? Então foi um time que jogou com 3 volantes, entre aspas, Arrascaeta, Gabigol e Pedro na frente. Mas foi um time que funcionou. Então fez 3-0, o Gabigol teve penalidade perdida, teve 2 chances claras de gol. Então eu acho que o Flamengo leva a isso também. Agora... a gente vai entrar uma formação um pouquinho diferente, né? Agora com o Diego no meio campo, é um jogador que o Dorival parece que está contando, então está colocando o Diego em alguns jogos aí no segundo tempo, já imaginando, eu acho, colocá-lo em um jogo mais importante, e ele faz esse meio campo aí junto com o Andreas e o Thiago Maia. Eu acho que não é, até você colocou também, acho que não é essa a formação, o Diego nem pode jogar como primeiro volante. Quando a gente mostrou ali, o Diego estava de primeiro volante, exatamente, mas provavelmente vai ser o segundo, exato, né? que ele tem uma segurança um pouquinho com o Thiago Maia, e aí o Andreas e o Diego um pouquinho mais à frente ali, fazendo essa composição de meio campo. Mas é um jogo difícil para o Flamengo, que não tem tanta pressão, como o Pedro falou, de arquibancada, né? É um time que pressiona muito, o torcedor pressiona os seus adversários, mas é um jogo que o Flamengo pode vencer, mas que, na minha opinião, vai encontrar algumas dificuldades, sim.
E aí, para montar esse meio-campo seguro, ele abre mão do Pedro, que foi quem jogou contra o América, para manter esses 3 volantes. E coloca o Diego no time. O Diego é um jogador com experiência, que já entregou muito, mas que também já passou uma fase boa. Eu entendo o que ele tenta fazer, Facincani, no sentido de ficar com a bola no meio-campo, no sentido de repente, usar a experiência do Diego, em vez de deixar ali um meio-campo com menos gente e criar um abismo entre a defesa, a linha de meio e a parte da frente do jogo. Mas a sua cara me diz que você não gostou dessa escolha. Também não entendi. Eu vejo a menor explicação. Então ele vai ficar com a bola para todo ou sempre, né? Vai pegar a bola, colocar embaixo da barriga e vai ficar com a bola. Porque o Diego só faz isso hoje, fica rodando com a bola, não arma, não desarma, não compõe, não cria, não chuta. De verdade, se tem um jogador hoje que, na minha visão, não tem essa condição de titularidade, chama-se Diego. Não dá. Na minha época dele já passou há muito tempo. Mas sem as opções, né? Com as jogadores opções, que ele não vai poder contar. Não, mas com as opções, Rafa, você pode fazer o seguinte. Eu tava quebrando um pouquinho de cabeça aqui. Você pode ter o Thiago com o Andréas e o Arrascaeta. E você pode ter o Everton Ribeiro com o Lázaro, que inexplicavelmente sumiu desse time do Flamengo. Isso. E o Gabriel. Sim. Porque o Lázaro, ele te dá 2 opções. O Lázaro te ajuda, como ele tinha feito dos poucos legados, ou quase nenhum, mas dá pra você tirar uma sementinha do Paulo Souza no Flamengo, foi esse corredor que o Lázaro aprendeu a fazer. Então é um cara, já que ele quer jogar com o Felipe Luiz, na minha visão jogaria o Ayrton, mas se ele quer jogar com o Felipe... Mas aí ele já não tem o Rodrigo, o Caio, para dar a segurança lá atrás. Ele vai jogar com um lateral que sobe tanto como o Ayrton? Mas o Ayrton, ele ao mesmo tempo, ele tem hoje mais vigor do que o Felipe, né? E outra coisa, o Felipe também não dá mais essa segurança defensiva como outrora. Ponto. Mas, ok. Então, já que você vai ter o Felipe Luiz, para você dar mais segurança, você tem o Lázaro. Por quê? Porque o Tolima, em alguns momentos, vai tentar jogar. Eu não acredito que o Tolima vá só se retrair para buscar contra-ataque. É um time perigosíssimo quando tem algum campo para jogar. Exatamente. A gente viu isso na fase de grupos. Então, assim, você tem um Lázaro que consegue te dar esse corredor, que te dá a opção de suporte ao Arrascaeta, que é um cara que chega bem à frente. Na Libertadores, quando tem entrado, entrou bem. Entrou bem contra o Atlético também. Contra o Atlético. E outra coisa, contra o próprio Sport Cristal, lá naquele período de crise. Sim. Né? Ele entra no segundo tempo. Pelo outro lado, nem o lado esquerdo, como eu já defendi há muito tempo aqui, que ele pode fazer os 2 lados. Ele entrou do outro lado e cria a jogada do segundo gol do Flamengo. Com o Mateuzinho, que para mim seria o lateral. O Rodinei, para mim, ainda é inexplicável. Então, o Dorival e o Lucas, eles têm algumas situações ainda que para mim são inexplicáveis nesse Flamengo. Porque é para ganhar grupo e tal. Gente, desculpa, isso aí não é ganhar grupo. Você tem que pensar no seu time e ganhar o grupo de uma outra forma. Mas eles estão optando pelos jogadores mais experientes. Assim, que eu acho que já no início do Dorival ele já tinha dado esse sinal. Mas assim... De colocar os jogadores que até tinham perdido espaço. Mas me parece que eles perderam espaço por eles mesmos. E porque o momento desses caras já não é um momento que o Flamengo vai extrair muito mais. Você tem gente crescendo, gente chegando. Você tem fatos novos acontecendo nesse Flamengo. Né? Como é um Pablo chegando para a zaga, que infelizmente não pode jogar, como o Ayrton chegando para começar a se firmar e ganhar confiança, como o Lázaro ganha essa confiança, como o João, que infelizmente não pode jogar, mas já é um outro cara que meu. O Flamengo está redescobrindo e redesenhando o seu time. O problema era a insistência num modelo de jogo que já não existe mais. E em jogadores que talvez não entreguem mais, como em 2019. O Flamengo tem que se desvencilhar disso. Recomeçar, claro, não é a forma ideal, porque a diretoria errou a mão. Ou seja, está demitindo técnico atrás de técnico, mas tem o norte. É com mata-mata em andamento, né? Mas Dani, é mata-mata em andamento, mas o Flamengo, a diretoria deixou levar para essa situação em meio ao mata-mata. Não corrigiu o problema lá atrás. Só que o Flamengo encontrou algumas soluções que, de novo, podem ficar pelo caminho. Por um jogo desse, o Lázaro é fundamental, porque o time do Tolima saindo, e não é um time também que tem essa qualidade toda, é um time que eu falo, a qualidade do Tolima no contra-ataque, é perigoso, é muito rápido. A gente tem o meio campo lá, Urenha, Rovira. O Catan é um cara que segura bem o jogo, que é o camisa 10, que arma. O Lucumí dá velocidade pela esquerda. E tem um centroavante que, se jogar, que é o Maicon Rangel, que é muito bom jogador. Esse Maicon Rangel já foi artilheiro do Campeonato Colombiano. É um cara que, participa ativamente no jogo. Olha aqui, eu não gosto de concordar com o Facincani. Mas... Como eu não gosto de concordar com o Facincani, eu vou dizer que o torcedor do Flamengo está aqui dizendo que... uma
uma coisa parecida com o Facincani. Nada justifica ter em campo Felipe Luiz, Léo Pereira, Diego Ribas, tendo no banco Ayrton Lucas, Lázaro, até o Marinho, se você puxar o Everton Ribeiro para o meio e o Pablo. Tá ficando cada vez mais claro que o Dorival está querendo agradar os veteranos. Ele usa panela de 85, mas eu achei feio falar isso no ar, Prates. Então, eu vou falar os veteranos. Para saber se você iria com esse Diego ou não. Não, assim, particularmente não. Mas o Dorival está optando por um time que tenha muito a bola. E o Dorival começou a gostar mais da equipe a partir da derrota para o Atlético 2-1, né, Fábio? Que até você falou da atuação no Mineirão. Depois teve Atlético, perdeu 2-1, Copa do Brasil, e venceu o América 3-0. Apesar de ter trocado alguns jogadores, o Dorival, me parece que, num primeiro momento, encarou assim: esse time é um time de posse de bola. Time de posse de bola pode virar um time lento? Pode virar. Pode ser um time de posse de bola muito cadenciada. O Boca tem um pouco disso, né? Posse de bola muito cadenciada, troca de passe muito intermediária. Mas o Dorival me parece que sinaliza que está imaginando um jogo que eu vou ficar com a bola, mesmo que eu tenha a bola longe da área do Tolima, eu vou correr menos riscos de dar a bola para o Tolima. Então, ele está optando por jogadores experientes. Agora, realmente eles não estão bem. Eles já jogaram muito melhor do que eles estão jogando. Mas acho que o Dorival está tratando o jogo dessa maneira que o Facincani falou um pouquinho. Olha, o Tolima, se tiver espaço, se conseguir contra-atacar, tiver campo, é um time muito perigoso, porque o time é muito rápido. Né? O Flamengo, nesse jogo não tem uma válvula de escape também, né, Rafa? É. Que você tem o Everton Ribeiro, que não é veloz por um lado. O Arrascaeta, que está fazendo um pouco mais do lado esquerdo. O Diego, que não tem velocidade. Pode ter a questão de bola, né, de ficar com a bola, mas não é um cara que vai conseguir puxar o Flamengo um pouco mais rápido para um contra-ataque, assim. É esperar, né? O Dorival está no dia a dia. O Dorival está colocando o Diego em todos os jogos, né? Ele é até cobrado por isso. Pô, mas o Diego, pode ser que ele esteja imaginando. Assim, pode ser que o Diego esteja entregando algo para o Dorival no dia a dia, a gente não está ali para ver, mas o Dorival também imaginava usar o Diego em um jogo como esse. Eu, particularmente, entraria com uma outra forma. Entraria talvez com o Everton Ribeiro um pouquinho mais para o meio e pelo menos uma válvula de escape, sabe? Um jogador de um pouco, o Marinho por um lado ou o Lázaro pelo outro. Claro. Para você ter o mínimo dessa sensação de que, bom, o adversário vai me agredir, mas se ele sair muito, eu vou conseguir usar isso a meu favor. Everton e Arrascaeta. Exatamente. Você saca o Andréas. Isso. Não, fica com o Andréas. Eu não tiraria fica com o Andréas. Fica com o Andréas. E sairia o Diego. Sairia o Diego. Sim, sairia o Diego. Sim, claro. É até para você ter porque é um jogo fora de casa, que você imagina que o adversário vai te pressionar um pouco mais, tendência natural, e para você ter pelo menos uma válvula de escape. Porque o Marinho, ele te dá isso. Se você puxar o Marinho em profundidade, ele te entrega. É um jogador que tem uma idade, mas é um ponto forte do Marinho. O Lázaro também. Então, o Flamengo vai ser um time que vai ter a posse de bola. A gente está imaginando isso. Então, assim, né, a bola está no meu pé, tem qualidade para isso, mas lento na saída de bola. Eu acho que o desafio é esse. É o desafio, exatamente, do Flamengo com essa não formação. Transformar um time de posse de bola em um time lento com a bola. E o Ayrton Lucas é o que o Facinca falou. O Felipe Luiz é um jogador de construção e que vai segurar ali em alguns momentos, fazer um terceiro zagueiro, dar um apoio para o Léo Pereira. Só que o Ayrton Lucas... Que a defesa, capitão? Eu acho que não é que preocupa, Dani. A gente... É uma dúvida, né? É uma dúvida. Vira uma incógnita. É uma dúvida. Mas eu acho que o Flamengo, assim, precauções defensivas, então o Felipe Luiz segura um pouco mais. Se você coloca o Ayrton Lucas, você tem essa saída. Então, assim, se você imagina, mesmo jogando com o Arrascaeta na esquerda, com o Ayrton Lucas, são movimentações, né? Sim. Então, assim, o Ayrton Lucas, o Arrascaeta traz o jogo para o meio, o Ayrton Lucas tem essa força para avançar, então é um jogador que puxa essa velocidade e você recompõe com um cabeça de área. Então, um dos volantes dá um passinho para o lado para subir, o Ayrton subir um pouco mais seguro. Com o Felipe Luiz, né? Isso não vai acontecer. O Felipe vai estacionar ao lado dos zagueiros, aí o Rodinei, o Mateuzinho pelo lado do campo, que tem um pouquinho dessa força, e é um time de posse de bola. São todos jogadores que a bola cai no pé, eles sabem o que fazem, mas não tem esse escape de velocidade. E outra coisa, o Dorival, ele pode também utilizar de uma ferramenta na defesa que ele conhece muito, que é o Gustavo Henrique. Então, me espanta a previsão ser Davi Luiz e Léo Pereira. Davi Luiz, eu tenho 1000 restrições, mas entre o Davi Luiz e o Léo Pereira eu fico com o Davi. Mas se a ideia é posse de bola, eles têm um passe melhor que o Gustavo Henrique. Não, só pra gente desenhar o cenário. O Pablo, se ele tiver condição, é Davi e Pablo, tá? Sim, então, ele não tendo condição, aí é o Davi e a previsão é Léo Pereira e não Gustavo. Então, eu tô na sua. Eu falo do Gustavo porque se você tem esse início de jogada, um conhecimento mínimo, Gustavo e o Maia se tem.
né? Jogaram Sim. praticamente a vida toda no Santos Sim. com o Dorival. Sim. Eles se construíram como jogadores, se amadureceram como jogadores com o Dorival. Então você já tem Mas um o Léo Pereira movimento... tem uma saída de jogo melhor que o Gustavo Henrique. Melhor. Mas ao mesmo O tempo... jogo aéreo do Gustavo, né? Então, mas o jogo aéreo do Gustavo é bom. Tanto para Gustavo, no atacar jogo Os gols contra o América começa, inclusive, num passe do Léo Pereira. O Gustavo Henrique, as bolas aéreas, jogo contra o América, ele ganha todas as disputas. Sim, então. Ele ganha na questão defensiva e ofensiva, mas aí também ele perde muito em saída. E velocidade. Mas aí por isso que ele tem que usar. Aí ele faria o que você fez, né? Você puxa o Everton um pouquinho para auxiliar na saída, você tem o Maia para utilizar a saída. Sim. Você vai ganhar. E é um jogo hoje que não é somente pensar na saída de bola. É você pensar na sua recomposição defensiva por como o Tolima joga. Sim. É quando você não tiver a bola, né? Esse é o risco. O time está indicando que o Flamengo pouco tempo vai ficar sem a bola. O Dorival me parece estar tratando o jogo dessa maneira. Combinou isso com o Tolima? Não, tem que combinar com o adversário. Isso daí é o mais importante. Sem bola eu jogaria, nossa. Tá então na tela a escalação do Flamengo para hoje à noite. Acredito eu que o Dorival Júnior vai com esse time para ficar mais com a bola. Por ser 2 jogos, ida e volta, 2 jogos de 90 minutos, é lógico, o resultado do jogo é importante. A gente precisa muito do resultado, né? Um empate ou uma vitória. Nós não podemos voltar com derrota, cara, porque senão complica, vai ter a pressão do jogo da volta. Por mais que o Flamengo no Maracanã lotado é favorito contra o Tolima, se você estiver com um placar adverso, é complicado sair para o jogo, né? Porque eles podem jogar daí só no contra-ataque. Então, vamos aqui pensar no empate ou vitória do Flamengo, que é o importante para nós, beleza? Ó, a escalação que está no GE, né? Eles divulgaram esta escalação ontem. Vamos lá para ela, então. Goleiro Santos, laterais Rodinei e Felipe Luiz, zagueiros Davi Luiz e Léo Pereira, volantes Diego Ribas, Andreas Pereira e Thiago Maia, no ataque Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Eu não iria com esse time, mas eu entendo o posicionamento do Dorival Júnior por ser jogo fora de casa. Como eu já falei, o importante é a vitória e o empate, não podemos pensar em derrota. Então, pensando com a cabeça do Dorival Júnior, ele não está errado em querer jogar com meio campo mais sólido, né? Eu sei que tem muitas críticas ao Diego Ribas, acho também que o ápice dele já passou, o melhor momento dele com a camisa do Flamengo já passou, mas galera, como o Flamengo tem muitos desfalques, é o que temos para hoje. Tenho dúvida se escalaria Felipe Luiz, hein? Acho eu que o Ayrton Lucas, por mais que ele avança bastante, ele volta marcando, e ele tem mais vigor físico, ele tem mais gás, né, para queimar, vamos dizer assim. Ele seria mais interessante no meu ponto de vista do que o Felipe Luiz. Rodinei ou Mateuzinho? Cara, eu gosto mais do Mateuzinho. Rodinei vem fazendo boas partidas no ataque, mas a gente sabe que atrás ele deixa a desejar. E todos os atacantes correm nas costas do Rodinei. A gente sabe que ele tem uma grande falha na defesa, né? Então, eu escalaria o Mateuzinho, porque o Mateuzinho, no meu ponto de vista, para atacar e defender, é mais completo do que o Rodinei. Arrascaeta na ponta esquerda. Por que não colocar o Lázaro na ponta esquerda e trazer o Arrascaeta para o meio, jogando no 4-4-2, 4-3-3? Você tiraria o Everton Ribeiro, colocaria o Gabigol e o Lázaro no ataque, ou então até mesmo, cara, o Pedro e o Gabigol no ataque. Eu não gostei sinceramente, entre os 3 ali que estão no ataque, a Arrascaeta para mim é meia. Como atacante, a gente já viu que ele tem dificuldade, né? Então, ele jogando pelo meio e distribuindo as jogadas, ele vai melhor. Eu colocaria, talvez, o Pedro junto com o Gabigol. Temos no banco a opção de Marinho e Lázaro. Então, dá para o Dorival Júnior trabalhar melhor esse time, né, durante os 90 minutos, né? Bem, trouxe aqui para vocês o provável time do Flamengo que vai entrar em campo hoje. Essa escalação quem traz é o GE. Você mudaria alguma peça aqui? Eu mudaria, cara, sinceramente. Eu iria com Ayrton Lucas e colocaria o Lázaro neste time. Eu tiraria o Felipe Luiz e o Everton Ribeiro. É isso que eu faria neste jogo aqui. Tem pessoas pedindo a saída do Diego Ribas, né?
e recuaria o Everton Ribeiro. Também pode ser interessante também essa colocação. Você tira o Diego Ribas, você recua o Everton Ribeiro, recua o Arrascaeta, joga com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Esses 2 atacantes podem ser Pedro e Gabigol ou Lázaro e Gabigol. É isso, beleza, galera? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você é novo no canal, inscreva-se. Tamo juntos, rumo a mais uma vitória do Mengão hoje à noite. Saudações e fui!